Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez para apresentar aqui alguns assuntos relacionados às doutrinas básicas. Naturalmente, são doutrinas bíblicas e elas são básicas porque estão relacionadas a assuntos mais conhecidos da Bíblia. Muito bem. E hoje nós vamos a um assunto também, um tema novo para nós, que faz parte também da curiosidade ou do interesse das pessoas em conhecer melhor as coisas da Bíblia, as coisas da igreja. E nós vamos então falar aqui sobre esse tema. O tema envolve 3 perguntas. A primeira é a seguinte: quando vou a uma igreja, é Deus quem me recebe ali ou uma comunidade religiosa? Essa é a primeira. Normalmente as pessoas fazem também uma segunda pergunta, que é a seguinte: posso fazer parte do reino de Deus simplesmente por ser membro de uma igreja? Outra pergunta também que normalmente se faz nesse sentido é a seguinte: faço parte do reino de Deus somente quando eu for membro ou frequentador de uma igreja? Pois eu passo a fazer parte do reino de Deus somente quando eu for membro ou frequentador de uma igreja? Então vamos começar. Para começar a discorrer sobre esse assunto, que aliás é um assunto muito importante, nós vamos primeiramente considerar como Jesus Cristo recebia as pessoas que vinham ter com ele. Olha, conforme narram os evangelhos, e em todo lugar onde Jesus esteve presente, todas as pessoas, indistintamente, elas foram recebidas pelo Senhor Jesus. Isso independentemente de se tratar de um local simples ou de um local suntuoso. Por exemplo, quando ele estava um dia numa casa humilde e simples, como era a casa da sogra de Pedro, o texto bíblico relata no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 33, que toda a cidade se ajuntou à porta daquela casa. Eles foram ali porque Jesus estava ali, e não pelo lugar simples, ou seja, a simplicidade do lugar. E Jesus recebeu todos eles. Todavia, ainda que fosse um lugar, vamos dizer assim, mais suntuoso, como era o caso do Templo de Jerusalém, ali também Jesus estava presente e ele era acessível a todos ali. Mateus capítulo 21, verso 14, você vai perceber, por exemplo, que em Mateus 21, verso 14, existe uma passagem que diz o seguinte: e foram ter com ele, com Jesus, ao templo, cegos e coxos, e curou-os, ou seja, ele curou todos ali indistintamente. Então vamos à resposta, tentar responder, a primeira pergunta. Ao entrar em uma igreja, é natural que você estará, sem dúvida, adentrando o ambiente de uma comunidade religiosa. Todavia, se ali nessa igreja, de alguma maneira, você sentiu que Deus está presente, pode estar certo de que naquele lugar Ele está recebendo você de braços abertos. É claro que a questão de sentir a presença de Deus não é um sentimento meramente emocional e nem vamos dizer assim, um êxtase espiritual. Sentir a presença de Deus é perceber que a palavra de Deus ali realmente falou ao seu coração, penetrou na sua vida, criou na sua vida um sentimento de amor e de gratidão a Deus. Agora, quanto à questão de ser membro de uma igreja, é preciso considerar que, como organização eclesiástica, a igreja é mera agremiação de pessoas. Todavia, se nesse lugar, desse ambiente eclesiástico, de alguma maneira, Deus se manifesta ali às pessoas, então o reino de Deus, por certo, está ali. Seja uma manifestação de ordem física, por meio de uma cura ou de um milagre, ou até mesmo de uma bênção de ordem espiritual, por meio de um alívio, de um renovo ou até de um encorajamento. A Bíblia ensina que a igreja é corpo de Cristo. Então, fazer parte da igreja, na condição de súdito do reino de Deus, é ter o privilégio de ser membro do corpo de Cristo. Agora, quanto a fazer parte do reino de Deus, somente se for membro ou frequentador de igreja, é claro que não. Porém, ao frequentar uma igreja em que você sinta que Deus está presente de alguma forma,
certamente isso o tornará ou a tornará mais identificado ou mais identificada com o reino de Deus. Isso porque ali a sua voz de gratidão a Deus se unirá às vozes de tantos outros, que sua comunhão com o reino de Deus será, por certo, mais plena. Se além de frequentar uma igreja, a questão de tornar-se membro da igreja, essa aproximação do reino de Deus será, por certo, mais concreta e mais profunda ainda. Isso porque, além da sua voz de gratidão a Deus, ao se unir às vozes de tantos outros, você se sentirá mais alimentado ou mais alimentada e mais fortalecido na fé, mais fortalecida na fé. Esse resultado é comparado a um membro de um corpo humano. Você sabe que o membro de um corpo humano, por ele estar ligado ao corpo, ele se nutre de todos os benefícios do corpo. Portanto, assim eu espero que você busque essa experiência. A experiência de sentir isso e de ser recebido por Jesus Cristo todas as vezes que o buscar com sinceridade de coração. Independentemente de onde você esteja, ali buscá-lo com sinceridade de coração, você o achará, porque a Bíblia diz isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, então? Que Deus abençoe sua vida e te proporcione um excelente encontro com Deus. A paz do Senhor Jesus.